Olá, tudo bem? Beto Mendes por aqui. Nesse vídeo eu quero conversar sobre o porquê algumas situações indesejadas sempre voltam a acontecer em nossas vidas. E eu vou compartilhar com você o motivo de muitas pessoas estarem presas em tais situações, mesmo quando elas querem muito mudar. Você já passou por isso? Já teve a sensação de que alguns problemas nunca vão realmente embora? Se a sua resposta for sim, eu vou compartilhar com você informações que podem te ajudar a interromper esses problemas recorrentes. Não importa se essas situações negativas estão acontecendo em sua vida financeira, nos seus relacionamentos, nos seus negócios ou no seu trabalho, ok? Se você entender esse vídeo, com certeza terá nas mãos o conhecimento certo para começar a mudar. É o início de uma transformação da sua vida e mudar os seus resultados. Ao final do vídeo, eu vou compartilhar com você como eu posso te ajudar nesse processo. Mas ainda que você decida seguir sozinho ou sozinho sem a minha ajuda, eu te garanto, entender esse vídeo será o seu primeiro passo. Todos nós fomos programados desde a infância. Nós chegamos aqui nesse mundo sem informações, sem a nossa programação original, digamos assim, para a vida. Então, ela vai ser programada. Conforme vamos crescendo, vamos aprendendo com quem aprendemos a chamar de pais, né? Eu não sei se você tem os seus pais biológicos, se foram outras pessoas que criaram você, mas essas pessoas que são autoridades, tanto os pais, aqueles que você aprendeu a chamar de pais, também aquelas pessoas importantes, influentes em nossas vidas, que são professores, alguns vizinhos, alguns parentes, algumas pessoas muito importantes que exercem a autoridade. E aí, essas pessoas vão ensinar sobre o que é a vida, o que é o mundo, o que é o dinheiro, se ele é bom, se ele é ruim, como as pessoas são. Bom, basicamente, nós aprendemos então tudo que eles também aprenderam, e aí repassaram. E como eles são figuras de autoridade, nós aprendemos a quê? Respeitar, seguir e obedecer piamente tudo aquilo. Afinal, a maioria de nós aprendemos que quando desobedecemos, merecemos algum tipo de castigo. Podemos afirmar então com certeza que existem dois mecanismos que nós podemos operar em nossa vida. Um é o mecanismo da sobrevivência e o dois é o mecanismo da vida plena. Então eu vou falar agora para você do mecanismo da sobrevivência. Esse é um mecanismo bem conhecido seu. É aquele que vem mantendo a sua vida com os seus loopings, as suas repetições atuais em todas as áreas. Sabe aquelas queixas que você tem, as áreas que você não consegue evoluir, não consegue prosperar? É bem assim. Quando você se vê na possibilidade de dar um passo importante em alguma área, bum, alguma coisa acontece e impossibilita dar esse passo. E aí o que acontece? Você acaba voltando ao ponto anterior. Esse é o problema. E o que seria então o 2, um mecanismo de vida plena? Esse mecanismo é aquele que se observa atuando naquelas pessoas prósperas, felizes, que estão ganhando dinheiro, que estão galgando degraus aí, estão viajando, estão passeando, estão tendo promoções, estão subindo, crescendo, sendo felizes sem limites. Mas a grande pergunta, né, que você pode fazer assim é, pô, Beto, mas por que para mim foi programado um mecanismo de sobrevivência e não um mecanismo da vida plena? E se eu te disser que quem te programou não sabia o que estava fazendo? Então, partindo desse pressuposto, não cabe aqui você julgar seus pais ou as pessoas que atuaram na sua programação. Você pode até se sentir revoltado, revoltado, mas isso é um fato. Eles apenas repetiram aquilo que receberam. Eis o problema. Então, o mecanismo da sobrevivência, ele vai atuar literalmente no sentido de te manter vivo, viva, né? Que é uma tarefa do cérebro também.
E ele quer te manter vivo em uma zona de conforto, uma zona conhecida desse mecanismo, que é a sobrevivência, onde não tem risco nenhum nessa zona de você receber alguns castigos dos seus pais, caso você venha desobedecer, contrariá-los, ser maior que eles, essas coisas. Então vamos dar um exemplo bem prático sobre o dinheiro, tá? Afirmar que os seus pais não tiveram lá uma relação muito boa com o dinheiro pode ser um primeiro ponto. Então vamos lá. Se isso acontecia, essa relação não era boa, sempre faltava, ou dava só para o gasto, e você se recorda deles dizendo assim: Ih, dinheiro não é a coisa mais importante do mundo, não. Aliás, o dinheiro é a causa de muitos males. Veja só, se você cresceu sendo programada em um ambiente desses, e se nós juntarmos o fato de que toda vez que você desobedecia os seus pais, você apanhava, ou ficava de castigo, ou sofria alguma privação, imagine só o que vai acontecer inconscientemente com a sua relação com o dinheiro. Você acha que vai ter muito, vai sobrar, ou que vai dar só para o básico, que vai ficar no mesmo patamar ali dos seus pais? Então, o que que acontece? O seu sistema de sobrevivência, que de certo modo é um piloto automático, ele age de uma forma muito parecida com o termostato de um ar-condicionado. Quando ele perceber que você está fugindo assim, a sua temperatura está aumentando, você está saindo daquela zona de conforto, o que ele vai fazer? Se ele perceber que você vai ganhar mais dinheiro, ou muito mais dinheiro, ou mais dinheiro que seus pais, ou mais dinheiro que você precisa para sobreviver, ele vai te pregar uma peça. E vai fazer com que você perca esse dinheiro ou empreste para alguém que não devolve. Qualquer coisa vai acontecer, ou vai ter quebrar um carro, alguém ficar doente. Para quê? Para você não desonrar nem desobedecer os seus pais. Mas por quê? Para te livrar do castigo por desobedecer os seus pais. Ou seja, ele atua o tempo inteiro. Olha só, o tempo todo e você não percebe, tá? Para garantir a sua sobrevivência. Como eu disse, te manter vivo, te manter naquela zona de conforto de não ganhar mais dinheiro, mas também nem apanhar, nem receber castigos por desobedecer. Olha só. E também podemos usar aí um outro exemplo. Vamos supor relacionamentos. Se você viu brigas entre seus pais na infância, onde sempre ouvia que os homens não prestam, só mudam de endereço, não é nenhuma surpresa você reclamar de quê? De situações ruins em seus relacionamentos. Por quê? Você aprendeu isso. Então, esse mesmo princípio da obediência aos pais, que o seu mecanismo de sobrevivência vive usando, causa as repetições de relacionamentos ruins em sua vida. E veja só que coisa. Quando você entrar num relacionamento bom, com uma pessoa boa, um cara legal, uma mulher boa, observe o seu diálogo interno. Com certeza vai estar emitindo frases assim: Ih, tá bom demais para ser verdade. Quando será que essa pessoa vai pisar na bola assim como todos os outros? Isso acontece, tá? E muito. Então, se está ruim, está dentro do mecanismo de sobrevivência, é uma zona conhecida. Se está bom, já duvida, está bom demais, já quer dar um jeito logo de sabotar. Então, assim o seu mecanismo de sobrevivência segue de que jeito? Inconscientemente e persistentemente, obtendo o quê? Sucesso. Sim, ele tem sucesso em te manter onde? Na infelicidade, sem dinheiro, sem relacionamentos bons e ainda se sentindo culpada ou culpado por isso. Mas que coisa! Então, por que que esse mecanismo atua dessa forma? Não é? Por que ele faz isso, esse mecanismo de sobrevivência? A resposta é muito simples. Como eu expliquei anteriormente, o principal e o maior objetivo desse mecanismo é manter você vivo, viva. Mesmo que este manter você vivo custe tudo aquilo que você deseja conquistar, seus sonhos, seus objetivos. Ele atua dessa forma porque esse mecanismo inconsciente quer te proteger daquilo que ele considera uma ameaça. E tudo aquilo que ameaça a sua zona de conforto,
Tudo aquilo que for diferente do habitual será percebido pelo seu inconsciente como ameaça, mesmo que o habitual seja o quê? Sofrimento, dor e escassez. Então, todas as vezes que você tentar ou fizer algo diferente daquilo que já está habitual, daquilo que está na sua zona de conforto, o mecanismo de sobrevivência irá ativar o quê? Uma autossabotagem para impedir você de alcançar aquilo que está desejando. Mas por quê? Porque aquilo que você quer alcançar está fora da sua zona de conforto, ou em outras palavras, fora da sua zona de permissão ou de merecimento. Então, isso pode acontecer na vida prática de certas formas assim, ó. Imagine uma pessoa que atua, vamos supor, ela é uma pessoa que atua como manicure e pedicure, né? Ela tem uma clientela que é fiel a ela, clientes que ela gosta muito, ama, e se sente muito feliz de atender esses clientes. Mas cada vez mais ela percebe que vai baixando o preço. Por que que isso acontece? Isso acontece por conta de dois traços de caráter dessa pessoa, por conta da programação que ela teve dessa zona de sobrevivência. Então, ela não pode perder aquelas clientes. Então, se houver a possibilidade de uma cliente falar, olha, eu vou para outro lugar porque que é mais barato que você, ou você está roubando, está cobrando muito caro, essa pessoa, você desmonta ela. E aí o que acontece? Cada vez vai cobrando mais barato, ou às vezes faz de graça, a pessoa não consegue se valorizar. E aí, se essa mesma pessoa ela vende o produto de alguém, ela defende o preço, ela defende o valor do produto, porém no dela ela não consegue colocar preço. Por quê? Porque há uma dependência emocional com essas clientes, com esses clientes, que a faz se sabotar. Então, ao invés de prosperar, progredir, ela vai trabalhar cada vez mais, ter menos tempo, ganhar menos dinheiro. Quer um outro exemplo? Imagine o seguinte: imagine um dono de uma empresa ou um CEO de uma empresa que na infância ele era obrigado a ajudar os irmãos. Ele começou a trabalhar mais cedo, então os pais falavam para ele pagar curso para os irmãos. Ele começou a ganhar mais, começavam a pedir para pagar mais coisas. Curso de inglês, curso de redação, curso de música para um, de música, de outra coisa para outro, de natação, e tal. O que que aconteceu? Isso ficou registrado que o quê? Pô, ganhar muito dinheiro não é bom. E aí esse cara progrediu na vida, casou, teve filhos, ok. Só que aquilo lá, aquele registro, o modo de sobrevivência continua ativado. O que vai acontecer? Todas as vezes que ele ultrapassar um patamar, e geralmente o patamar é o quanto os pais ganham, ele vai se sabotar, vai acontecer alguma coisa, ele vai emprestar dinheiro para alguém, vai perder dinheiro, porque se souberem que ele está ganhando muito dinheiro, corre o risco de pedirem uma ajudinha. Então, olha aí a não permissão, olha lá aquela zona de conforto que é o quê? Eu não ganho mais que os meus pais. Eu não ganho muito para não fazer alarde, porque senão vão querer uma ajudinha. Então, esse é um tipo de sabotagem do mecanismo de sobrevivência. Terrível isso, né? Então, tem mais outros exemplos da vida prática que acontecem, tá? Vamos supor, uma pessoa que ela tem muita facilidade de ganhar dinheiro, mas tem duas, três vezes mais facilidade de se desfazer, de perder o dinheiro. Então, o que que aconteceu com essa pessoa lá na infância? Possivelmente essa pessoa adquiriu aí um ódio, um nojo, um ranço, uma raiva do dinheiro, quando ela percebeu que os seus pais escolhiam o dinheiro. Ao invés de ficar cuidando dela, foram trabalhar. Isso acontece muito com filhos e filhas de professoras, que às vezes vamos colocar uma situação que eu atendi. Uma professora, ela com dois filhos, o marido se divorciou dela. Então ela ficou sozinha para cuidar dos filhos, e um bem novinho, de colo ainda.
O que ela fez? No desespero, ela atuava em 2 períodos. Ela arrumou um terceiro período. Então, essa criança se sentiu trocada. A mãe preferiu ir lá atrás de quê? Do maldito dinheiro. E a mãe, no desespero de quê? Vou trabalhar muito, vou dar conforto, dinheiro para trazer conforto. Mas aquela criança, ela queria receber amor, ela não queria receber dinheiro nem conforto. Então, isso ficou programado. Esta criança, quando crescer, e neste caso aconteceu, ela acabou, entre aspas, se vingando da mãe, fazendo com que a mãe sustentasse. Então, essa moça, a mãe sustentava ela, porque ela pegou ódio ao dinheiro. Tudo que ela pegava para fazer, ela sabia fazer algumas coisas, tinha algumas habilidades, mas perdia dinheiro. Então, se ia trabalhar em algum lugar de caixa, perdia dinheiro. Se ia cuidar de alguma coisa, quebrava. Para quê? Para que a mãe sempre estivesse cuidando. Então, o que aconteceu? A mãe, depois de uns anos, partiu, faleceu. E aí essa pessoa começou a deslanchar, mas ainda com esses traumas, com o o modo de sobrevivência ativado, o que acontecia? Toda vez que ela ia ganhar mais dinheiro que a mãe, aconteciam coisas, acidentes, doenças. Então, vou dar um outro exemplo. Imagine uma profissional excepcional da área da saúde, cuidados de saúde, estética, atuando lá no seu estabelecimento físico. E essa pessoa também tinha essa questão do mecanismo de sobrevivência com relação aos rendimentos dos pais. E aquilo que aconteceu com ela quando os pais foram, né, foram para ganhar dinheiro e ela ficou em casa, também se sentiu trocada, né, pelo dinheiro. Então a pessoa acaba adquirindo inconscientemente uma raiva do dinheiro. Ah, mas ela não sabia. Tudo bem, mas ficou registrado. Não é porque não sabia que não ficou registrado. Fica registrado. O que aconteceu? De repente, ela contratou um profissional e falou assim: agora eu quero ampliar, eu quero escalar o meu negócio, eu quero ir para a internet. Então, ela fez um curso muito bacana, começou a vender. E aí ela falou: agora eu quero ampliar ainda mais. Então, criaram um plano perfeito lá para desenvolver. O que que aconteceu? Ela juntou o dinheiro, era 50 mil reais para fazer o lançamento, para fazer tudo aquilo que precisava. O que que aconteceu? Bateu o carro em um carro caríssimo e gastou quanto? Adivinha? 50 mil reais. Então, o que que aconteceu? Olha lá que eu falei o piloto automático, o termostato. Ela juntou 50, ela ia investir e ia passar a ganhar muito mais dinheiro. Opa, bateu o carro. Não vai investir mais nada. Continua do jeito que estava. Entende? E se não tivesse acontecido isso, ela poderia ter adoecido, alguém da família poderia ter adoecido. Entenda então, todo esse tipo de situações acontece porque o modo de sobrevivência está ativado. Mas, meu Deus, não tem uma saída para isso? Sim, existe uma saída. E essa saída te possibilita desativar esse piloto automático, sair dele, sair do seu sistema de sobrevivência, e aí você vai conseguir acessar o sistema de vida plena. Mas você ficou a vida toda fazendo aquilo lá e se dando mal. Então, você precisa de uma saída, você precisa começar algo. E eu vou te dizer o seguinte: se eu te disser que eu consigo te fornecer um mapa completo de como foi criado o seu sistema de sobrevivência, explicando para você as razões de você tomar inconscientemente sempre algumas decisões, aquelas que você sempre acaba se arrependendo. Por quê? Porque você acaba se sabotando inconscientemente. Se eu disser que é possível, que eu consigo te entregar esse mapa, e eu já respondo para você, sim, é possível obter esse mapa, é possível entender como foi feita essa programação inconsciente do seu sistema de sobrevivência. Vamos fazer então um paralelo. Imagine que o seu sistema de sobrevivência é como um sistema operacional de computador, Windows, por exemplo. Quando você adquire um computador, o sistema operacional vem novinho, sem vírus, sem bugs, sem defeitos de programação. Agora, nesse paralelo, vamos dizer que o seu sistema operacional, o seu sistema que hoje é de sobrevivência,
foi programado com alguns bugs, alguns defeitos de programação, ele foi infectado com o vírus da falta, da escassez, dos relacionamentos ruins, da falta de permissão, de merecimento, de conseguir avançar, de romper o seu teto. Como sair disso, então? Como resolver esses bugs e eliminar o vírus, os defeitos de programação? Qual é a melhor forma quando é um sistema operacional lá? Faz um escaneamento completo, detecta onde estão as falhas, os vírus e resolve. E para você, e para o seu sistema de sobrevivência, qual que é a melhor forma? Escanear todo o seu sistema operacional, que é o seu corpo, que está em modo de sobrevivência, para detectar por que você faz ou deixa de fazer determinadas coisas pelos seguintes medos inconscientes. Veja só, são 5. Medo da rejeição, medo do abandono, medo da manipulação, medo da humilhação ou decepção e medo da traição. Também pode ser o medo de ser trocado por outra opção melhor ou medo de ser excluído mesmo. Mas como é que se faz isso então? Como que se gera esse mapa? Através de uma análise corporal, a qual eu sou especialista e estou aqui para te oferecer essa saída. Vamos falar de alguns detalhes da análise. Na análise corporal, são observadas 6 partes do seu corpo, sendo formato da cabeça, formato dos olhos, formato da boca, tronco, que é do pescoço até a cintura, formato do quadril e formato das pernas. Com base, então, nesse escaneamento, nessa observação, nós geramos um mapa completo dos seus traços de caracteres e corresponde exatamente àqueles 5 medos que eu citei anteriormente. E, olha só, por engenharia reversa, ou seja, eu estou vendo o corpo do adulto, da adulta, e eu vou te explicar como foi criado o seu sistema de sobrevivência lá atrás, que começou lá no útero, a programação, de lá até os seus 5 anos, confirmando aí até os seus 10 anos de idade. Então, eu te explico isso e vou te explicar do que você tem mais medo inconsciente. E também, outra coisa, quais são os seus maiores recursos, seus superpoderes que você tem. Para cada medo existem recursos, superpoderes. Tudo isso você vai receber em uma sessão de 2 horas de duração, feita pelo Zoom. É uma videoconferência, ela fica gravada. Você recebe um link só seu, tá? Não é público, isso é só seu, para que você possa rever. Por que rever, Beto? Porque a quantidade de informações que você vai receber sobre o seu jeito de funcionar e sobre como foi criado o seu sistema de sobrevivência é bastante coisa, tá? São muitas informações. E você vai conhecer como foi configurado esse seu piloto automático, esse seu modo de sobrevivência, o seu jeito inconsciente de viver. Ou seja, aquilo tudo que trava a sua vida. E uma coisa eu garanto para você, tá? O valor de uma análise custa menos do que uma xícara de café em uma cafeteria por um determinado tempo. Mas vamos lá. O valor da análise, o valor normal dela é R$ 990. É um valor alto? Para algumas pessoas, sim, é um valor alto. Mas mais alto que isso é continuar no piloto automático, deixando o seu inconsciente tomar conta da sua vida e sabotar todos os seus esforços de mudança e tentar transformar sua vida. Então, aqui a questão maior não é se vale a pena ou não. A questão aqui é se você realmente quer mudar. Você quer mesmo mudar? Se a sua resposta for sim, sincera, Beto, eu quero mudar, eu tenho um presente para você. Hoje, então, eu vou te fazer uma proposta especial. Você não vai precisar investir R$ 990, porque eu vou te fazer a análise corporal pela metade do valor. Então, hoje, apenas hoje, você pagará R$ 495 à vista para garantir a sua análise corporal. E aí sim você passar finalmente a se conhecer,
se respeitar, mas o mais importante, obter controle sobre sua vida, seu funcionamento interno, para sair desse piloto automático, ok? Então, 495 à vista. Ah, Beto, eu queria pagar no cartão. Ok? Ou você pode pagar, então, 12 parcelas de R$ 49,50 no cartão de crédito e aí agendar a sua análise corporal. Tá joia? Então, agora, a partir de agora, depois de tudo que você ouviu aqui, você tem uma escolha a fazer. Você pode ignorar essa oportunidade e tudo que eu te falei até aqui e simplesmente continuar a vida. Deixa a vida me levar, vai vivendo no piloto automático, vai repetindo os mesmos padrões, os mesmos problemas, deixando sua vida ser controlada por algo que você nem compreende totalmente. Eu te garanto que daqui a um ano você vai estar na mesma situação ou pior. Ou você tem uma outra escolha que você pode fazer. Você pode finalmente entender o que está acontecendo com você, quebrar esses ciclos negativos e aí sim assumir o controle da sua vida e sair do automático. Imagine só, daqui a algumas semanas você vai acordar e perceber que nada mudou. Você ainda se sente da mesma forma, ainda perde oportunidades, ainda se sabota e o que é pior, sem entender o porquê. Vamos imaginar agora então o oposto. Daqui a algumas semanas você olha para trás e percebe que tudo começou a mudar. E eu tenho depoimentos de pessoas que eu fiz análise que as coisas mudaram no dia seguinte. Então, vamos dizer que daqui a algumas semanas você olha para trás e percebe, uau, tudo mudou, porque você tomou a decisão certa hoje. A análise corporal não é apenas uma sessão, é um mapa detalhado da sua mente, é um raio-x do seu inconsciente e da forma como você se comporta. Sabendo como você funciona, aí você pode passar a ter controle para mudar as coisas na sua vida. E pouquíssimas pessoas têm acesso a esse conhecimento e você hoje tem essa oportunidade nas suas mãos. Então, por tempo limitado, você pode garantir agora a sua análise por R$ 495 à vista ou em 12 de R$ 49,50 no cartão. Mas essa oferta especial não estará disponível para sempre. Assim como a sua mente cria barreiras para impedir você de crescer, daqui a algumas horas ou dias, a sua rotina vai tomar conta de novo. Você vai adiar essa decisão e as suas chances são de que nada mude. E daqui a um ano você vai se lembrar e vai doer. Por isso eu digo para você, se você quer assumir o controle da sua vida agora, clique no botão abaixo e agende a sua análise. Olá, tudo bem? Eu sou a Cláudia Lima e vim aqui dar o meu depoimento. Eu fiz a análise corporal com o Beto Mendes, tive conhecimento do trabalho dele através de um grupo de WhatsApp, né? E tinham pessoas que tinham feito com ele essa análise corporal e eu me interessei muito através de um depoimento que me chamou muita atenção. E esse depoimento era o fato de perdoar as pessoas, né? Nem todos conseguimos perdoar as pessoas com tanta facilidade. E aí ele foi me falando várias coisas e eu fui me identificando. Eu falei, nossa, eu acho que eu vou fazer essa análise corporal, vou ver como é que é, né? E o que eu tenho a dizer para vocês é que foi incrível, foi maravilhoso, a palavra é transformador. Nós achamos que nós nos conhecemos, mas na verdade nós conhecemos somente 5%, que é o nosso consciente. O nosso consciente, o jeito que nós somos, nós conhecemos. Mas aquilo que está encoberto, e o nosso subconsciente, é ele que comanda as nossas ações em 95% do tempo, 95% dos nossos pensamentos. E aí? Né? Esse a gente não conhece. Então, nessa análise que durou 2 horas e meia, eu pude conhecer uma Cláudia que eu não conhecia. Pude ter certeza dos meus defeitos e das minhas qualidades. E foi ótimo. Por quê?
porque eu estava num ciclo vicioso, né, de certas atitudes, de certos pensamentos, e eu não sabia como mudar aquilo. E com a ajuda do Beto, né, através da análise corporal, com o que ele foi falando, foi como se ele tirasse, sabe, esses agiotas emocionais que ele fala, né, como se fossem minhoquinhos que não fazem bem, que estão na nossa cabeça. E ele conseguiu fazer isso numa sessão, né? Então o que eu vou falar? É maravilhoso. Se você está na dúvida, não fique na dúvida, faça. Porque assim como o depoimento de uma pessoa, né, despertou o meu interesse em fazer, eu quero que eu consiga despertar o interesse de vocês para que vocês façam, porque vale muito a pena, gente. Às vezes a gente fica no nosso pensamento e a gente acha que a gente está correto com aquele pensamento. E precisa vir alguém de fora, alguém que você não conhece, e fala, não, será que é assim mesmo? Né? E aí faz a gente refletir sobre aquilo um outro ponto de vista. E foi muito bom. Até o relacionamento com a minha mãe mudou também. E eu pude perceber várias coisas que antes eu não percebia, sabe? Como colocar as ideias no lugar certo. Né? E se foi tão bom pra mim, eu quero que seja bom pra vocês, tá bom? É isso que eu tenho que falar, que é transformador, que é libertador. Até mais, tchau. Olá, tudo bem? Meu nome é Estela Sonoda, sou cirurgiã dentista e eu tô passando aqui para agradecer ao Beto Mendes, que fez a minha análise. Ele fez a análise do meu corpo, ok? Onde ele me apresentou é um conceito, né? De que a mente da gente tem o corpo, não é o corpo da gente que tem a mente. E com isso ele consegue detectar características, facilidades, dificuldades. Ele me explicou exatamente como a minha mente funciona, e não só a mente, mas também a parte emocional. Isso me ajudou muito, não só para me autoconhecer, para eu compreender por que às vezes eu faço certas coisas de certas maneiras, por que eu tenho mais dificuldades em outras, o que realmente me faz feliz, que tipo de emoção que me leva a cometer meus erros, enfim. É uma análise muito completa e rápida, muito rápida. Outra coisa que também me ajudou é que eu comecei a entender também as pessoas ao meu redor, filhos, clientes. Então o convívio com as pessoas ficou facilitado depois que eu conheci, então, não só as minhas características, mas também deu uma pincelada, né? Eu entendi um pouquinho também como que as outras pessoas são diferentes, o porquê que elas são diferentes. E aí o respeito, né, da minha parte principalmente, melhorou demais, né? Porque às vezes a gente fica meio chateado e por mais que a gente não fale nada, faça cara de paisagem, a outra pessoa sente, não tem como. A gente de alguma maneira transmite essa informação, né? E aí vem a reação, tá certo? Mas eu quero dizer que eu tô muito feliz, né, em me conhecer melhor, com tanta profundidade, de uma maneira tão rápida, né, em uma sessão, né? E eu já indiquei um monte de amigos meus que também gostaram, tá? Então, recomendo que você faça. Eu acho que vai te economizar muito tempo, muito sofrimento, certo? Eu gostaria de ter feito essa análise com 15 anos de idade, né? Mas tá tudo bem, então com 53 tá valendo. Então um abraço a todos, minha gratidão profunda, e eu espero que você realmente faça essa análise com o Beto. Você não vai se arrepender, recomendo de coração. Nossa, meu filho fez, enfim. Se eu falar aqui a lista de pessoas que eu já indiquei, é enorme, né? Então aqui é pura gratidão mesmo, tá bom? Gratidão, Beto. Um abraço, até breve. Tchau, tchau. Bom dia, pessoal, eu sou a Cecília Monteiro, estou aqui para dar meu depoimento, a qual fiz análise corporal com o profissional Beto Mendes, tá? Super indico, é uma pessoa a qual conseguiu
desbloquear o que estava dentro de mim, tá? Vou falar um pouco sobre um dos assuntos ao qual foi abordado na análise e foi destravado, que foi o abuso sexual. Muitas pessoas não têm coragem de falar no depoimento, mas eu estou aqui dando um depoimento porque você pode estar precisando ser livre disso e você não está conseguindo, você já tentou de todas as maneiras e isso não saiu de dentro de você. E o Beto Mendes, ele vai na raiz do problema e ele consegue arrancar. Vale muito a pena, tá? É libertador. Você não fica aquela pessoa com aquela culpa vai embora. Você não fica com uma pessoa fora dos seus objetivos, porque você fica com medo. Esse medo vai embora, foi embora da minha vida. Então eu indico para você Análise Corporal com Beto Mendes. Olá, meu nome é Fernando Laudino, eu trabalho com desenvolvimento de lojas virtuais e eu estou gravando esse vídeo para contar um pouquinho da experiência que eu tive com uma sessão de análise corporal. Eu não conhecia essa metodologia, eu achei bastante interessante, tive a oportunidade de participar de uma sessão e foi incrível, pessoal. Através da análise que foi feita no meu corpo, eu consegui entender muitos dos conflitos que eu vivia. E eu creio que a partir do momento que eu tomei consciência, né, de tudo que acontece em mim, que a minha mente consciente conseguiu compreender o porquê eu faço as coisas do jeito que eu faço, eu consigo tomar atitudes e fazer mudanças, né? Então eu consegui, através de uma sessão assim, de 2 horas, compreender muitas coisas da minha vida que eu carrego desde criança. Muitos padrões, né, e loopings que eu vivia e ainda vivo, e consigo, a partir dessa análise, agora agir de forma consciente, né? Então eu quero deixar esse registro, tá, que foi incrível essa sessão, uma sessão assim, de 2 horas, uma sessão que é tão transformadora para tão pouco tempo, né? Então eu recomendo para todos que buscam o conhecer-se, né, o autoconhecimento, eu recomendo e eu acredito que isso pode transformar a vida de muitas pessoas, assim como tem transformado a minha. Sucesso e um abraço para vocês.